Graça e paz. Queridos irmãos, eu sou a Sara, e quero falar dessa linda história sobre José do Egito. A história de José, o governador do Egito, é encontrada no Antigo Testamento da Bíblia, principalmente nos capítulos 37 a 50 do livro de Gênesis. Aqui está um resumo da história de José desde o seu nascimento. José foi o 11º filho de Jacó, e o primeiro com sua esposa que mais amava, Raquel. O capítulo 30 do livro de Gênesis descreve toda a disputa entre Raquel e Lia, as duas esposas de Jacó. Raquel era estéril, e sofria por não poder dar filhos de seu ventre a Jacó. Porém, o texto bíblico diz que Deus lembrou-se de Raquel e a tornou fértil. Então ela deu à luz a José e depois a Benjamim. Popularmente, José, filho de Jacó, ficou conhecido como José do Egito. É claro que essa designação se dá por conta do modo com que Deus o exaltou entre os egípcios. José nasceu em Padã Arã, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Nessa época o patriarca tinha cerca de 90 anos de idade. O período histórico mais provável em que José viveu talvez seja a era dos faraós Ixos, entre 1720 a 1570 a.C. Vamos relembrar alguns detalhes dessa narrativa bíblica. O nascimento e a juventude de José. José era o filho favorito de Jacó, também conhecido como Israel, e nasceu quando seu pai era idoso. Sua mãe era Raquel, a esposa amada de Jacó. O nascimento e a juventude de José, do Egito, são narrados no livro de Gênesis, capítulos 37 a 39. O casaco de muitas cores dado por seu pai, Jacó. Jacó demonstrou seu favoritismo dando a José um manto de muitas cores, o que despertou o ciúme e a inveja de seus irmãos mais velhos. Os sonhos proféticos de José. José tinha sonhos que indicavam que ele teria uma posição de autoridade sobre seus irmãos. Esses sonhos aumentaram a inveja de seus irmãos. A venda de José como escravo. Devido ao ódio de seus irmãos, especialmente após os sonhos, José foi enviado por seu pai para verificar o bem-estar de seus irmãos que cuidavam do rebanho. Seus irmãos, então, conspiraram contra ele, lançando-o em um poço e, finalmente, vendendo-o como escravo para mercadores ismaelitas que estavam a caminho do Egito. A escravidão de José no Egito. Chegando no Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial egípcio e capitão da guarda. José ganha a confiança de Potifar, devido à sua fidelidade e habilidades e, logo se tornou administrador da casa de Potifar. A tentativa de sedução. A esposa de Potifar, cujo nome não é mencionado na Bíblia, começou a assediar José, tentando seduzi-lo a cometer adultério. José, sendo um homem de integridade e temendo a Deus, recusou-se a ceder à tentação e resistiu aos avanços da esposa de Potifar. A prisão e a ascensão de José. Após a recusa de José, a esposa de Potifar, enfurecida e humilhada, acusou falsamente José de tentativa de estupro, distorcendo os fatos. Potifar, ao ouvir a acusação de sua esposa, ficou indignado e, em vez de investigar a veracidade dos eventos, optou por colocar José na prisão. Mesmo sendo inocente, ele foi colocado na prisão onde os prisioneiros do rei eram mantidos. A Bíblia destaca em Gênesis 39, capítulo 21 que, apesar de estar na prisão, o Senhor estava com José, indicando que Deus continuava a abençoá-lo e protegê-lo mesmo em circunstâncias adversas. José ganhou a confiança do carcereiro, que o colocou como responsável pelos outros prisioneiros. Mais uma vez, sua integridade e habilidades notáveis foram reconhecidas. Enquanto estava na prisão, José encontrou 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro, que estavam detidos. Cada um deles teve um sonho, e José, capacitado por Deus, interpretou esses sonhos. A interpretação do sonho do copeiro. O copeiro sonhou com uma videira com 3 ramos que floresciam, produzindo uvas. Ele pegou as uvas, espremeu o suco na taça do faraó e a entregou ao faraó.
José interpretou o sonho como um sinal de que o copeiro seria restaurado à sua posição no palácio em 3 dias. José pediu ao copeiro que, quando fosse libertado, lembrasse-se dele ao faraó e o ajudasse a sair da prisão. Interpretação do sonho padeiro. O padeiro sonhou com 3 cestos no alto de sua cabeça, sendo que o cesto superior continha produtos de padaria destinados ao faraó. No sonho, as aves comiam os produtos do cesto superior. Infelizmente, a interpretação do sonho do padeiro era menos auspiciosa. José explicou que, em 3 dias, o faraó ordenaria sua execução, e as aves comeriam sua carne. Após interpretar os sonhos, José pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando fosse restaurado à sua posição no palácio. No entanto, o copeiro esqueceu-se de mencionar José ao faraó por algum tempo. A interpretação dos sonhos do faraó. O faraó teve 2 sonhos intrigantes que o perturbaram profundamente. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. No segundo sonho, 7 espigas cheias e saudáveis foram devoradas por 7 espigas secas e mirradas. O copeiro-chefe, que anteriormente havia sido encarcerado com José, lembrou-se de José quando o faraó estava perplexo com os sonhos. Ele contou ao faraó sobre a habilidade de José em interpretar sonhos, mencionando sua própria experiência na prisão. José é chamado à presença do faraó. Diante da recomendação do copeiro, José foi chamado da prisão para a presença do faraó para interpretar os sonhos. José reconheceu que a interpretação dos sonhos não vinha dele mesmo, mas de Deus. Ele explicou que os sonhos do faraó tinham o mesmo significado: haveria 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome severa. José aconselhou o faraó a aproveitar os anos de abundância para armazenar alimentos, de modo que o Egito estivesse preparado para enfrentar a escassez que se seguiria. Reconhecimento e promoção de José. O faraó reconheceu a sabedoria de José e o elevou a uma posição de autoridade como governador do Egito, encarregado de implementar o plano de preparação para a fome. O cumprimento dos sonhos de José. Essa elevação de José ao poder e sua capacidade de administrar eficientemente durante os anos de fartura e escassez cumpriram os sonhos que ele tivera na juventude, nos quais seus irmãos e até mesmo seu pai se curvariam diante dele. A interpretação dos sonhos do faraó foi um momento crucial na vida de José, marcando sua ascensão ao poder e sua contribuição significativa para a sobrevivência do Egito durante um período de fome. A reconciliação com os irmãos. Encontro com os irmãos. Durante a fome, os irmãos de José vieram ao Egito para comprar alimentos. Eles não o reconheceram, mas José eventualmente revelou sua identidade. Perdão e reconciliação. Emocionado, José perdoou seus irmãos, reconhecendo que Deus havia usado sua jornada para salvar muitas vidas. A história de José é uma narrativa poderosa de superação, perdão e providência divina, ilustrando como eventos aparentemente ruins podem ser usados para propósitos bons e redentores. Você gostou? Então se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Shalom.